E aí, pecuarista, tudo certo? O AgroBrasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade, você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o AgroBrasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família AgroBrasil comigo. Negociou, registrou. Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim. Nesse horário, tradicionalmente, a gente fala um pouquinho sobre o mercado do boi, mas hoje a gente vai destacar a divulgação, essa semana, do tradicional Censo de Confinamento da DSM. Para falar mais dos resultados desse ano do confinamento e, obviamente, os impactos que essas questões ou essas variações de preços que a gente viu acontecer aí no mercado do boi ao longo de todo o ano podem ter nos investimentos dos produtores, nosso convidado é o Juliano Sabella. Ele é diretor de marketing do negócio de ruminantes lá da DSM. Já está aqui com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, viu, Juliano? Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado. Foi uma divulgação importante porque mostrou que, apesar dos pesares, apesar de todo aquele clima ruim que a gente teve depois, principalmente daquela questão dos casos atípicos de vaca louca, né, e de até ouvir muito dizer do tal desconfinamento, a gente vê que no final das contas o resultado foi positivo, Juliano. Conta pra gente como é que estão esses números, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos, é um prazer estar aqui falando um pouquinho desses números, né, do confinamento. Esse censo a gente já realiza há vários anos, a equipe técnica e de vendas da DSM, nós temos mais de 800 pessoas no campo, muito próximo dos produtores, então nós vamos fazendo esse termômetro ao longo do ano dos números, né? Lá em fevereiro, março, a gente começa com a intenção de confinamento e ao longo dos meses a gente vai checando se aquela intenção foi realizada, se ela aumentou ou diminuiu, né? E o número que nós vimos, que fechamos agora, na semana passada, foi um crescimento de 2% em relação a 2020, né? A gente foi para 6,5 milhões de cabeças confinadas esse ano no Brasil, número que estava maior antes, claro, do embargo chinês, mas ainda é positivo, porque a gente teve um crescimento muito grande, né, principalmente quando a gente olha antes do embargo, né? E o desconfinamento aconteceu, mas foram poucos casos, né? É muito, muito complicado você soltar animais que estavam fechados, né? Foi muito interessante que a hora que você conversa com pesquisadores, com o nosso próprio time técnico, que a gente teve muita demanda de pecuarista, o que vai acontecer com o meu boi se eu tirar ele do confinamento e soltar? E é um negócio que nunca aconteceu, né? Ninguém tem experiência de quanto esse boi ia perder de peso, qual é o prejuízo que você teria, né? Porque já tinha sido investido muito nesse animal que estava fechado, às vezes, há 1 mês, há 2 meses, né? Já estava confinado a esse tempo. Então, agora, os números foram positivos, apesar, né, do embargo, que com certeza, que se não houvesse, a gente teria um crescimento maior, porque mais importante do que o desconfinamento, né, mais importante que isso foram as pessoas que deixaram de fechar boi nesse período onde o preço caiu bastante. Foi a hora da tomada de decisão que acabou reduzindo aí. Mas foi um crescimento aí, pelo que eu estou vendo aqui, de 2%. Vou pedir, inclusive, para o Matheus colocar o gráfico no ar, para a gente acompanhar a evolução desse confinamento ao longo dos anos.
Desde 2015 que a gente tem esses números aqui na tela, Fernando, e tirando 2015, que já foi um pouquinho fora da curva, de 2016 para frente a gente só viu um crescimento constante aí do confinamento. Como é que vocês estão observando isso e de que forma o confinamento brasileiro vem acontecendo? Tem tecnologia embarcada? Tem tecnologia sendo empregada? Os resultados são melhores no final das contas? Qual a percepção de vocês? Bom, o confinamento tem inúmeras vantagens, né? A primeira é que você intensifica o processo de produção. Esse animal que vai ficar confinado aí por 90, 100 dias, se ele continuasse no pasto, ele ia levar, às vezes, 1 ano para chegar ao ponto de abate. Então, você reduz o período de abate, né? Aumenta o giro para o produtor, e isso é extremamente significativo e importante, porque o tempo custa dinheiro, né? Então, você antecipar essa idade de abate é bom para o produtor, é bom para o consumidor, porque você vai ter uma carne também de melhor qualidade. Um outro ponto extremamente positivo do confinamento é o efeito poupa-terra, né? O confinamento no Brasil acontece durante todo o ano, mas ele tem um pico durante o período de seca, né? Então, o período de seca é onde você tem que baixar a lotação da propriedade, né? Porque não vai ter pasto, ou então fazer tratamentos adicionais para manter esses animais durante a seca. Se você confina, né, você não precisa, ou resolve esse problema, né, que você não baixa, você baixa a lotação dos pastos, porque esses animais foram para o confinamento. Então, é um efeito poupa-terra extremamente importante. E as tecnologias estão avançando muito rápido, né? As tecnologias de manejo, e as tecnologias nutricionais também, permitindo adaptações mais rápidas, adaptações mais eficientes e, claro, aumentando o ganho de peso durante todo o período de confinamento, né? E isso é uma constante. A gente também tem uma avaliação, que é o tour de confinamento. A gente acompanha alguns resultados zootécnicos e financeiros de confinamentos que estão em diferentes regiões, com diferentes tipos de dieta, diferentes tipos de animal, né? E a gente vê uma evolução nos índices zootécnicos e, consequentemente, financeiro, ao longo dos anos também, no tour de confinamento, quando a gente percebe que a produtividade está aumentando dentro das plantas de confinamento. E qual é a ferramenta que está ajudando aí, Fernando? É genética, é nutrição, enfim, o que está impulsionando essa melhora de eficiência que você citou? É uma junção de tudo, né? A genética dos animais vem melhorando ao longo do tempo, né? Mas a gente ainda não consegue explorar todo esse potencial genético. E daí os avanços nutricionais, os novos aditivos que vêm surgindo, né, para a gente colocar na dieta, os eubióticos, as enzimas que vão ajudar na digestão do amido, principalmente, tudo isso aumenta muito o desempenho dos animais, né? A gente chega a ganhar, usando tecnologia, uma arroba a mais no período de 90 dias, em relação a não usar essas tecnologias de eubiótico e enzimas, né? Então, é um ganho significativo quando a gente, né, vê que nesse período a gente vai colocar ali 5, 6, 7 arrobas. Se você conseguir colocar uma a mais, é um ganho aí de mais de 15% de produtividade. Eu estou fazendo uma confusão aqui, te chamando de Fernando. Perdão, Juliano. Estou falando com o Juliano Sabella, diretor de marketing de negócios de ruminantes da DSM. Eu tô com esse nome na cabeça aqui e acabei me confundindo. Perdão, é Juliano, viu, pessoal? Estou falando com o Juliano. Vamos lá. Muito bem. Agora, qual o potencial que o confinamento brasileiro tem ainda de angariar eficiência, se é possível dizer isso, Juliano?
Tem um potencial grande, né? A gente, na verdade, tem potencial de crescer o confinamento, a gente ainda tem espaço, né, para novas plantas e para pecuaristas que ainda não adotam esse sistema de adotarem, e as pesquisas, o desenvolvimento de novas tecnologias não para, né? Então, nós mesmos temos um centro de inovação que fica no Mato Grosso do Sul, no município de Rio Brilhante, e lá a gente tem 2 plantas de confinamento experimental que rodam, né, 365 dias por ano, testando novos aditivos, novas dietas, novos períodos e estratégias de adaptação, e as pesquisas mostram que a gente ainda tem espaço para crescer. Claro que daí os gaps de ganho vão reduzindo com o passar do tempo, né? Mas a gente ainda está longe do limite. Legal. E daí entra também aquela relação do custo-benefício, né? Até quanto você quer investir e que retorno que você vai ter para os resultados aparecerem, né? Exatamente. E isso é muito importante, né? A pesquisa por si só, ela não é completa se você não tiver a avaliação econômica daquela ferramenta, né? Qual o retorno que você vai ter daquele investimento? Isso tem que andar junto, e às vezes esse retorno muda, né, com o passar do tempo, quando a gente tem oscilação nas outras variáveis, como o preço de insumos, o preço do milho, o preço da soja, e o próprio preço do boi, né? Então, às vezes, uma tecnologia ela pode ficar mais interessante, né, com a mudança dessas variáveis. Então, é importante ter sempre alguém fazendo recomendação técnica e também a viabilidade econômica dentro daquela realidade. Legal. Vamos passar para o próximo gráfico, que é a questão do crescimento, ou enfim, da performance por estado. E o que a gente tem visto aqui, Juliano, é que o Mato Grosso do Sul segue na liderança aí, mas esse ano foi uma alta tímida, né? 1% de crescimento, é isso mesmo? É isso mesmo, né? A gente vê essa oscilação, essa variação conforme o estado, né? Um pouco pela variação de preço de arroba, mas principalmente pela variação do preço de insumos, né? Então, tem alguns estados onde falta o insumo, ou o insumo fica mais caro do que no outro, e a gente tem essas oscilações de crescimento pelos estados também. E daí a gente vê também o desempenho de São Paulo, que foi bem interessante, hein? Ô Juliano, 17% de crescimento? São os boitéis atuando aí? Exatamente, né? Um fenômeno que nós vimos bastante no censo esse ano foi que muitos pequenos confinadores deixaram de fazer o seu confinamento próprio e enviaram os animais para o boitel, né? Porque se a gente voltar aí ao primeiro trimestre do ano, a gente tinha muita incerteza em relação ao preço de arroba e principalmente ao preço de insumo, né? Então, o pequeno confinador, às vezes, ele não consegue fazer um planejamento, né, de compra de insumos, ele não consegue, por não ter o mesmo volume de compra de um grande boitel, e como estava muito incerto, a gente viu que muita gente acabou enviando, né, em vez de fazer o seu próprio confinamento, mandando esses animais para o boitel, né, e isso reflete nesse bom desempenho também do estado de São Paulo. Em termos de crescimento percentual, o terceiro estado a registrar esse maior crescimento foi o Paraná. Chega a ser uma surpresa para vocês? Não chega a ser uma surpresa, né? Porque o Paraná é um estado, né, onde a agricultura é muito forte, e o boi, para competir
né, com terras de agricultura, ele precisa ser com alta tecnologia, né? Não adianta a gente ter uma pecuária com baixo nível tecnológico ou com baixa intensificação e a gente querer comparar essa pecuária com uma agricultura que usa os mais altos índices tecnológicos, né? Então, para o boi competir com a agricultura no Paraná, ele precisa de tecnologia e precisa de intensificação. Então, é natural a gente ver nesses estados, né, onde a gente tem agricultura forte, terra mais cara, a adoção de intensificação da pecuária anda mais rápida que em outras regiões. Bom, e olhando ainda por estado aqui, Goiás manteve praticamente o mesmo nível aí de produção do ano passado. Isso, manteve, né? Goiás já é um grande estado confinador, tem um volume muito grande, né, de animais confinados, e esse ano ele se manteve aí, né? Todos os números mostraram que não houve nenhum crescimento, manteve essa estabilidade, mas continua tendo a grande importância dentro do cenário de confinamento do país. É o teto, é a limitação, enfim, tem algum motivo de Goiás não ter evoluído, Juliano? Não encontramos nada diferente, não. É o preço de insumo, o preço do boi mesmo, o confinador que ficou mais tempo em compasso de espera e acabou refletindo que nós não tivemos crescimento em confinamento esse ano em Goiás. Mas nada em especial, não. São as situações de mercado mesmo que o produtor ficou mais apreensivo e não quis fazer investimentos. Agora, Juliano, me diz uma coisa. Diante de tudo que aconteceu esse ano, né, de todos os altos e baixos, as boas expectativas, todo mundo previa aí um último trimestre bastante forte, intenso, tá se confirmando, mas de um jeito meio torto aí, né, Juliano? Começou bem, expectativas boas, mas daí veio a questão da vaca louca típica lá e mudou tudo os planos. Mas teve uma recuperação muito forte dos preços agora nos últimos dias, né? Voltando inclusive a patamares superiores ao pré-vaca louca, né? Isso de alguma forma muda os planos, esses altos e baixos, muda os planos dos pecuaristas para 2022? O que vocês conseguiram detectar aí? Bom, muito legal. O que a gente viu, né? O pecuarista que estava pronto para fechar animais no confinamento e veio o embargo e ele segurou esses animais, né? Por receio de ter um custo mais alto do que depois o preço de venda da arroba, esses confinadores já tomaram a decisão e já fecharam esses animais e já estão confinando, né? O que eu enxergo e o que a gente detectou, né, na nossa pesquisa, no nosso censo. Os pecuaristas estão animados para o ano que vem, né, porque se a gente já recuperou esses patamares do preço, mesmo sem ter caído o embargo, né, as perspectivas para 2022 são muito positivas, né? Então, o pecuarista já também muda o estímulo para continuar investindo. Então, a gente vê que o investimento vai continuar para o início de 2022, né? E a gente espera que, retomando as vendas para a China, né, e se a gente não tiver nenhuma intercorrência, que 2022 vai ser um ano muito mais positivo para o confinamento e esperamos um crescimento maior ainda. Nós continuamos investindo muito no segmento, acreditando que é uma excelente saída, né, e uma excelente evolução para a intensificação da nossa pecuária de corte. Legal. Bom, queria sair um pouquinho desse tema confinamento e aproveitar para uma nova discussão, para abrir uma nova discussão aqui, porque recentemente o Brasil se comprometeu lá na COP26 a participar de uma redução mundial
da emissão de metano, né? Um compromisso aí de redução de 30%, um compromisso mundial. A gente não sabe ainda o que de fato cabe ao Brasil. E a gente sabe que os nossos boizinhos, as nossas vaquinhas, têm aí uma participação considerável, importante aí na emissão do metano. E conversando com o pessoal da Embrapa aqui, a gente viu alternativas importantes, como o encurtamento de ciclo, a necessidade de se encurtar o ciclo dos animais, a mudança da dieta dos animais, dando alimentos mais eficientes para que o rumen, que seria o responsável pela fabricação, digamos assim, do metano, né, que vai ser emitido, possa ter mais tranquilidade para trabalhar. Enfim, o pesquisador trouxe alguns aspectos aqui para a gente. Mas, acompanhando a coletiva da DSM, a gente viu que já existe um produto que pode ajudar a mitigar a produção do metano na hora que ele está sendo formado. É isso, Juliana? Explica para a gente melhor. É isso, né? O compromisso que o Brasil assumiu em reduzir metano, claro que não é só o metano da pecuária, mas como você mesmo disse, o metano da pecuária é muito importante no Brasil, né? A pecuária, devido ao tamanho do nosso rebanho, a importância, né? Nós temos índices maiores do que outros países quando a gente olha em emissão de metano pelos ruminantes, né? Pelos bovinos. E a principal tecnologia que a gente tem que fazer para reduzir a emissão dos bovinos é reduzir a idade de abate, né? E, mais uma vez, o confinamento contribui com isso. Quanto mais a gente reduz a idade de abate, menos metano, né, que é um processo natural do processo da digestão dos ruminantes, menos metano vai ser emitido. E para colaborar e ajudar mais ainda, né, foi lançado o Bovaer, é um produto, um aditivo que levou 12 anos para a gente desenvolver essa molécula, e você fornece para os animais, né, inclui na dieta dos animais, bovino de corte ou leite, e 20 minutos depois ele começa a fazer efeito, porque ele vai direto numa enzima que vai formar o metano dentro do rumen dos animais, e ele destrói essa enzima, então o metano não é formado, né? E de todas as pesquisas que foram feitas, foram 48 pesquisas em 13 países diferentes, a gente teve uma redução de 30% até a 90% da emissão do metano, né? O nosso compromisso assumido na COP26 é de uma redução de 30% do metano. Então, se a gente já adotar essa tecnologia, além de reduzir a idade de abate, né, dos animais, melhorando a produtividade, a gente facilmente vai conseguir atender o nosso compromisso, né, atingir os nossos objetivos, e claro que o produtor tem que ser beneficiado e remunerado disso de alguma forma, né, por isso que tem todas as discussões para criação e regulamentação de mercado de carbono, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Você explicou que é uma molécula que atua como, Juliano? Ela quebra o que exatamente? Ela quebra dentro do processo, né, de digestão, dentro do rumen do animal, tem uma enzima que ela é responsável pela formação do metano. Uhum. E o Bovaer vai lá e quebra essa enzima, não deixa essa enzima produzir metano dentro do rumen dos animais. Esse é o modo de ação. E você fornece isso para os animais junto com a dieta normal, tradicional deles? Junto com a dieta, né? Então, o animal que está em confinamento, o Bovaer vai dentro do núcleo mineral que vai compor essa dieta, e a partir que o animal consome, né, a dieta com o Bovaer, 20 minutos depois ele já começa a atuar e a
a reduzir a emissão de metano, né? É muito fácil a aplicação, né? Não muda nada dentro da operação de um confinamento ou de uma fazenda produtora de leite. É justamente isso que eu ia reforçar. Na operação, no trabalho, no dia a dia da fazenda, pouco implica, né? Não exige um custo a mais para isso, né? Não, a operação continua exatamente a mesma, né? Você vai ter o núcleo mineral que você vai adicionar na dieta dos animais e o aditivo já vai dentro desse núcleo, né? É um aditivo a mais que vai estar lá, é mais um ingrediente que vai estar na composição da ração. Então, a operação da fazenda não muda nada. Boa. Muito bem. Então, se você se interessou, quer adotar essa medida aí no seu plantel, se interessou principalmente por participar desse processo de redução de metano que o Brasil assumiu aí o compromisso de reduzir, tá aí uma alternativa interessante, obviamente, juntamente com outras técnicas, outras tecnologias aí que a gente já mostrou também aqui para vocês no Notícias Agrícolas, vem auxiliar aí nessa redução. Juliano Sabella, meu caro, muito obrigado, viu, mais uma vez, por vocês disponibilizarem um tempinho para nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado e principalmente desse mercado de confinamento que, como você disse, tem potencial ainda de crescer tanto fisicamente como em produtividade, em desempenho aí dos animais. O Brasil já é liderança aí em termos de produção, mas com a ajuda da tecnologia a gente pode avançar muito mais. Então, Juliano, eu agradeço muito a sua participação, agradeço a parceria da DSM aqui com a gente ao longo de 2021 e contamos com vocês em 2022 aqui para estar junto com a gente, trazer mais informações e, obviamente, traduzir mais essas pesquisas que você relatou aí para a gente que estão sendo feitas em termos de melhora de eficiência, desempenho das tecnologias no campo. Volte sempre, Juliano. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição, né? Todo o time da DSM está à sua disposição. Muito obrigado pelo convite. Grande abraço, até a próxima. Abraço. Conversei então com o Juliano Sabella, lá da DSM, que trouxe para a gente resultados do tradicional censo de confinamento que a DSM faz e divulga todo final de ano, crescimento aí de 2% em relação ao ano passado, um resultado ainda positivo, apesar de toda dinâmica diferente de mercado que a gente teve esse ano em função daquela parada de compra da China lá em setembro, consequência da divulgação de casos atípicos de vaca louca aqui no Brasil. Isso mexeu com o mercado, deu um nó nos preços, fez arroba despencar. Agora, no último mês, a arroba voltou a subir de novo, voltou a encontrar patamares até mais elevados do que aqueles que a gente via antes do embargo chinês. E isso fez o Juliano acreditar aí, e a gente também acredita nisso, que 2022 vai ser interessante, porque sem China a gente já tem um patamar importante e elevado de preço. Imagina se a China volta a comprar do Brasil da forma que vinha comprando antes do embargo. Isso pode, de novo, ter uma mudança de patamar de preços, então, que vai garantir a renovação dos investimentos, que vai garantir a melhora da dinâmica de produção, dos processos de produção da pecuária brasileira, que já vem melhorando, a gente tem acompanhado isso, mas ainda carece aí de alguns ajustes, de algumas melhoras de desempenho. Vamos ver os preços, vamos ver como encerraram as negociações. Aliás, encerraram não, estão andando as negociações lá na B3. Dezembro, R$ 307,60, caindo 1,85%. Janeiro, R$ 313,10, caindo 2,32%. Fevereiro, R$ 314,00, queda de 1,77%. E o março, R$ 314,00 também, queda de 2,18%. Indicador CPEA, R$ 319,50,
com alta de 0,95%. São os números do Boi Gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.